E eu sempre deixo aquele recado para o aluno, para o candidato. Se o seu sonho é fazer concurso público, a sua preparação começa muito antes do edital, porque o edital é a fase mais complexa do concurso. É quando existe aquele ajuste fino, porque sai uma matéria, entra outra, muda um pouco a configuração da prova em relação ao concurso anterior, você já tem uma data de prova. Então, o período entre o edital e a prova é um período muito curto. E nesses anos lecionando, eu vejo que aquele candidato que ele vai procurar um curso preparatório, ele vai começar a estudar assim que o edital sai, normalmente ele não é bem sucedido, ele não consegue um bom resultado, uma boa avaliação nas provas. Então, para todos que se preparam para o concurso público, qualquer que seja o concurso público, a preparação é importante. Você procura professores que você goste, que você consiga entender o que os professores estão te passando, e a sua dedicação pessoal, você ter aquela disciplina, aquele cronograma de estudos, e não se afastar disso. Porque quando o edital sai, aí é um momento de intensificar o estudo, e não um momento em que você vai começar a estudar. O momento em que você vai fazer aquele ajuste fino. Então, como palavras iniciais, é isso que eu gostaria de transmitir. Excelente. A preparação, muitas das vezes, as pessoas acham que saiu o edital, vamos estudar, vamos ter que aprender todo o conteúdo em 3 meses, né, que normalmente dura aí. Não, vamos estudar, que em 3 meses a gente consegue, vai que, né? E esse vai que a pessoa está sempre se frustrando, se enganando e se sabotando, na verdade. Então, acho assim como o mestre falou, a preparação prévia ela é muito importante, né? E assim, na sua história de concurseiro, assim, quais dicas melhores para o concurseiro em si, né? Aquele cara que está querendo estudar hoje, principalmente nesses concursos que são concorridos, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, essa área policial. Como eu disse, eu entrei na Polícia Federal em 2005. Inicialmente, eu entrei no cargo de papiloscopista. Em 2009, eu tomei posse como delegado. Então, eu comecei a minha preparação para os concursos que eu ia fazer no ano de 2003. Então, eu passei o ano de 2003 inteiro me preparando. As provas vieram em 2004, mas eu não sabia quando viriam as provas. Mas as provas vieram em 2004. E aí eu consegui um bom resultado nas 2 provas no ano de 2004. Tá? Então, eu comecei a minha preparação sem pensar no edital. E o aluno que realmente vai passar é aquele que está querendo que o edital... Ele quer que o edital saia, mas, ao mesmo tempo, ele não quer. Porque ele sempre acha que ele não está suficientemente preparado para fazer a prova. Aquele cara que está em sala, assim, que eu vejo, né? Porque muitos anos dando aula, eu já sei o perfil do aluno que passa e o perfil do aluno que não passa. Quando eu intervalo na aula, que o cara vem reclamar que está demorando muito, que a prova ainda não chegou, que ele está muito ansioso, não sei o quê, eu falo, na minha cabeça eu já penso, esse aí eu vou encontrar se preparando para o outro, porque nesse agora não vai. Né? Porque as provas são difíceis, e os concursos têm ficado cada vez mais difíceis, e os candidatos cada vez mais preparados. Você encontra hoje candidatos, e estou falando aí de um período de 20 anos aproximadamente, você encontra hoje candidatos muito mais preparados do que os candidatos que eu encontrava na minha época, por exemplo, que eu estava fazendo concurso. O pessoal hoje se prepara muito, estuda muito, acumula muito conhecimento. A internet também facilitou isso de um certo lado. Se a internet também prejudica, porque o indivíduo para de estudar para ficar olhando Instagram, olhando Facebook, olhando o WhatsApp, etc., por outro, ele recebe também uma carga de informação muito grande. Se ele acompanhar as páginas corretas, se ele pegar as dicas com os professores, ele também recebe uma carga de informação muito grande. Isso tudo somado ao estudo leva hoje a você ter candidatos muito preparados. Então, o nível de nota nas provas vem subindo muito. As notas têm sido altas, o corte tem sido alto. E em provas mais difíceis. Então, veja, a gente tem visto um aumento da dificuldade da prova e um aumento da preparação dos candidatos, que faz com que esses candidatos consigam, nessas provas difíceis,
um nível de resultado que eleva a nota de corte, mesmo numa prova difícil. Então, a preparação para o concurso público é uma guerra, porque é cada vez mais difícil ser aprovado. E a gente vê, isso é bem verdade, né? O candidato que está se preparando de verdade, cada vez que vai chegando mais próximo da prova, ele fica mais desesperado, porque ele parece que não sabe, né? Ele quer estar ali, ele não quer dormir mais, ele quer ficar ali. Ele já vem estudando com uma bagagem de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, aí, e ele tem aquela sensação que ele não sabe nada, né? Porque cada vez ele vai buscando mais conhecimento, e os concursos hoje não existe mais concurso fácil, né? A gente brinca, que fala, cara, como é que você vai passar? Eu tive a certeza de que o concurso é possível, sim. Eu falava, cara, eu não sou mais inteligente, nunca fui. Inclusive, minha mãe me reprovou. Minha mãe era professora de português, ela me reprovou na matéria dela, que foi português, e o pior, ela era dona da escola. Então, assim, se minha mãe me reprovou e ela era dona da escola, porque eu era muito ruim. E português, hoje, eu me superei e foi uma das minhas melhores matérias. Então, assim, poderia me ganhar de qualquer maneira, né? E o esforço, é uma frase que eu levo para a vida, o esforço, ele vence o talento, né? Existem muitos alunos talentosos, inclusive no CFP. Eu vi umas pessoas conversando comigo, lendo editais, de uma maneira que eu falava, essa pessoa não é daqui, ele não pertence a esse mundo, ele é muito inteligente e tal. Mas também tem pessoas esforçadas, assim como eu, que também vai lograr isso, vai ganhar a mesma coisa que ele, e também vai conseguir viver do sonho, né? Isso aí Em relação a esse episódio da sua mãe que você acabou de narrar, Thiago, é interessante que cada um de nós funciona com um tipo de estímulo. Exato. Existem uns que funcionam bem com elogio. Eu acho o elogio um pouco perigoso, porque ele pode tirar um pouco a noção do tamanho do indivíduo. E existem pessoas que trabalham muito bem com reforço negativo, mas algumas pessoas com esse reforço negativo ficam completamente desestimuladas e param totalmente. Você vê, no seu caso, por exemplo, a tua mãe te deu um reforço negativo ao te reprovar. Mas isso eu tenho certeza que, conscientemente ou não em você, levou você a ser o que você é hoje. Porque isso aí mexeu com o teu brilho. Mexeu e falou, pô, não, eu não posso decepcionar. Eu também tive esse tipo de estímulo uma vez, vindo também da minha mãe, né? E para mim foi uma coisa um momento que marcou minha vida. Quando ela chegou, falou, pô, você não vai ser nada, você vai, pô, desse jeito você vai fazer o quê da sua vida? Então, coisas assim, né? E aquilo ali, por exemplo, me despertou, me fez refletir. Assim, não, então eu vou mostrar que eu vou ser alguém, sim. Então, cada um de nós trabalha com um tipo de reforço bem. Tem uma pessoa que, se ouvir isso que eu ouvi, por exemplo, vai ficar arrasado, vai precisar de tratamento psicológico pro resto da vida. Comigo funcionou. Então, cada um de nós funciona com estilo. Mas eu tenho certeza que, no caso da sua mãe, ela fez o que ela entendeu que era melhor para você, com o coração de mãe, e deu certo. Exato. Deu certo, funcionou. Em relação à questão do esforço, eu sempre acreditei muito mais no esforço do que no talento. Eu acho que quando a gente vira para uma pessoa e diz assim, essa pessoa passou porque ela é muito inteligente, a gente está diminuindo o esforço dela. A gente não sabe quantas horas aquela pessoa estudava, o que aquela pessoa abdicou, onde essa pessoa deixou de ir para estar estudando, né? Quantos relacionamentos ela perdeu. A gente não sabe da vida dessa pessoa, né? Como é que ficou o casamento dessa pessoa, se ela é casada. A gente não sabe da vida pessoal de cada um. Então, eu acredito que hoje só ser inteligente para passar em concurso, porque a inteligência é a facilidade de aprender. Mas o cara não vai chegar e vai fazer um cálculo complexo de matemática se ele nunca viu matemática. Pode até existir um ou outro. Aí é alguma coisa gravada na mente, de outra vida, não sei. Mas a maioria das pessoas pode, diante do conhecimento que lhe é apresentado, entender aquilo e absorver mais facilmente que outras. Mas, de qualquer maneira, um e outro vão ter que fazer um esforço de aprendizagem. Um mais, outro menos.
O que acha que tem menos capacidade precisa superar em esforço aquele que tem mais. Mas eu sempre vi a aprovação no concurso vir para aqueles que mais estudaram, para aqueles que mais se prepararam, para aqueles que eram mais interessados. Às vezes tem aquele que senta... eu aprendi também muito, né? Existe aqueles leões de treino, né? O que é o leão de treino? É aquele cara que chega a casa, ele, antes da aula, né? Ele pega e estuda aquele conteúdo que o professor já disponibilizou no grupo, que vai ser utilizado na aula. Então ele pega algumas questões, como eu já escutei muito o senhor falar, que é pelo em ovo, quem não achar pelo em ovo. Aí chega, quer sabotar o professor, quer fazer umas perguntas para o professor, e para os demais colegas parece que ele é inteligente, que está fazendo uma pergunta, né? Que ele provavelmente já viu nesses sites de questões aí, e quer fazer aquela pegadinha com o professor. Isso acontece muito. Professor experiente sempre dá. Aqui no Enzo também já aconteceu, acontece em qualquer lugar. E devido à experiência sua, inclusive na última aula teve, a gente gosta de que aconteça para o aluno já se situar, né? Mas chega no treino aqui, que no caso as aulas, parece ser muito inteligente, chega numa prova não passa. E às vezes tem aquele lá que as pessoas brincam, falam assim, pô, meu Deus do céu, tu ainda tá aqui ainda. Como já falaram para mim, que eu demorei muito a passar, né? Você ainda tá aqui, ainda tá estudando ainda? E essas pessoas passarem. E esse inteligente que fazia essas perguntas da NASA, ele não passava no concurso. Então, treino é treino, jogo é jogo. Então, assim, é importante, você falou, né? Essa preparação, e não existe isso. O esforço sempre ele vai vencer o talento, né? Tiago, eu nunca vi, e desde 2005, eu não fiz as contas, mas é bastante tempo dando aula. Então, eu nunca vi um aluno que estudou realmente, que não é fingir que estudou realmente, que saiu de aula, aproveitava todo o tempo livre que ele tinha para estudar, né? Deixou de sair, deixou de ir à praia, deixou de ir a uma série de lugares para ficar estudando. Eu nunca vi um aluno assim não passar. Então, toda vez que alguém chega e diz assim, mas o concurso não é justo, porque só passa quem tem peixado. Isso primeiro é papo de derrotado. Eu nunca tive peixado. Então, nem eu não tenho um familiar na Polícia Federal, né? Depois que eu entrei, na verdade, eu descobri que eu tenho um primo que é agente. Então, mas até então eu não desconhecia, né? Então, isso para mim não é pertinente, esse assunto, né? Isso, às vezes as pessoas querem arrumar desculpas para o seu próprio fracasso e para a sua própria falta de dedicação. Então, eu nunca vi um aluno que realmente estudou, porque quando me chegam para eles, eu falo assim, mas realmente estudou? Ou sentava 30 minutos, 40 minutos, dos quais 25 ele ficava no Instagram e no WhatsApp e disse que estudou. Exato. Então, tem essa questão também. Porque estudar é estudar mesmo. É desligar celular. O celular só pode estar ligado para receber ligação, porque pode ser urgente, e para marcar o tempo de estudo. Né? Existem aplicativos aí que marcam o tempo de estudo, você pode dividir as matérias e tal, que eu acho uma opção interessante, que não existia na minha época de concurseiro, que não tinha smartphone naquela época. Então, eu acho isso interessante. Né? Mas estudar é com a internet desligada. Não existe isso do cara estar estudando e tá o celular do lado virado para cima, chegando mensagem, chegando atualização disso, chegando daquilo, porque vai distrair o indivíduo. Ele não vai avançar no estudo dele, ele não vai conseguir. Né? Graças a Deus, na época nem existia telefone, então esse tipo de distração não existia. A internet hoje ela ajuda demais se você souber usar, né? É uma mão na roda, mas também ela pode prejudicar muito, ela toma muito tempo, né? E hoje um dos maiores vilões do candidato hoje é de fato a internet, sem dúvida, né? Por isso que
aula exclusivamente online, tem que ter disciplina. Muito. Sabe? Tem que ter bastante disciplina. A aula presencial é uma coisa, a aula online é outra. Tem que ter disciplina na aula presencial? Tem, porque o cara pode estar em sala e mexendo no celular também. Mas em casa, a facilidade de estar perto de tudo aumenta a necessidade de disciplina. Exato.